magnitude da nossa fé. Todo o nosso caminho de vida é guiado, é conduzido pela fé. Não há dúvida. E algumas vezes eu converso com pessoas e elas dizem algumas coisas como essa. Eles sabem, pastor, as coisas estão indo tão difíceis que às vezes até eu chego a pensar se Deus realmente está ouvindo minhas orações. Às vezes, outros dizem, sabe, pastor, às vezes eu fico pensando que Deus está tão ocupado, Ele está tão envolvido com a sua criação que vai pensar em mim. Outros dizem, sabe, pastor, se não fosse pelo fato de eu estar na palavra, eu acho que eu desistiria. Eu desistiria da minha vida, eu desistiria de fazer o que eu estou fazendo. Quando as pessoas estão falando disto, é porque elas estão focadas num problema. E quando elas estão focadas no problema, a expectativa delas é que Deus as livre. E é natural. Porém, as pessoas medem a ação divina por aquilo que elas recebem dele. E hoje pela manhã eu gostaria de que você e eu estivéssemos abertos para ouvir as instruções que a palavra de Deus diz. Por quê? Porque a fé é algo muito importante na nossa vida, certo? E nós precisamos entender o que é fé, como ela opera, para que nós possamos nos beneficiar da glória e da graça de Deus. Amém? Então veja, a fé, ela é mencionada no Antigo Testamento uma vez. No livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 4, que diz assim: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele. Por que que nós estamos trazendo esse texto? E é o único que você vai ver no Antigo Testamento. Porém, nós vemos que a fé, ela é mencionada em praticamente todos os livros da Bíblia no Novo Testamento. Por quê? Por que isto? Ela é mencionada nos Evangelhos. Nós vemos as palavras de Jesus que ela diz assim, em momentos específicos, quando Jesus estava lidando com as pessoas, ele diz, vai, disse ao cego de Jericó, vai, a tua fé te curou. Em outras ocasiões, Jesus disse, seja feito conforme a tua fé. E em outros momentos Jesus diz, vendo-lhes a fé. Então, é interessante nós observarmos nas expressões de Jesus que a fé é alguma coisa muito importante, ela é fundamental, ela é um poder maravilhoso e que nós precisamos agora entender na palavra. Paulo diz aos que o acusavam, lá em 2 Coríntios capítulo 13, haviam pessoas dentro da igreja que estavam acusando Paulo de fraqueza. Ele disse, olha, quando ele está distante, ele escreve aí umas epístolas muito fortes, mas quando ele está presente, ele é fraco, ele tem problemas. Então Paulo está sendo agora vítima disso, e então Paulo dá sua palavra, e ele começa então a dizer àquelas pessoas ali, em sua defesa, mostrando que ele estava ali com um propósito de levar pessoas a Cristo.
não de demonstrar que ele era forte. E aí, no versículo 5, ele diz o seguinte: examinai-vos a vós mesmos, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Amém? Examine-se, veja se vocês estão alicerçados na fé. Provai-vos a vós mesmos. Coisas que se esperam, a convicção de fatos que ainda não se veem. Interessante? Fé é certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Os antigos obtiveram o quê? Bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Eu tenho certeza absoluta que ninguém aqui diria para mim: eu não creio que Deus criou todas as coisas. Muito pelo contrário, nós todos cremos que Deus criou todas as coisas. Todo o universo, toda a terra foi criada por Deus. Aleluia! Agora, o que nós não fazemos às vezes, a ligação é de que eu creio nisto, eu confesso isso, eu vivo nesta esperança, porque sou movido por fé. Nós não fazemos as conexões de entender que a fé está operando dentro de nós para certas coisas importantes na nossa vida. Então a palavra do Senhor diz isso. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível, ou seja, tudo isto que nós vemos aqui, veio a existir das coisas que não aparecem. Que maravilha! Fé é fundamental para a nossa vida. A palavra de Deus diz: fé é certeza. O que essa palavra significa? O que essa palavra está expressando aqui? Essa palavra, hupostasis, significa, é o ato de colocar ou estabelecer sob. Ou seja, o ato de colocar ou estabelecer sobre, algo colocado sobre, uma fundação, aquilo que tem um fundamento, que é firme, aquilo que tem existência atual, substância, qualidade substancial, natureza de uma pessoa ou coisa, estabilidade da mente. Então, quando nós falamos de fé,
O que a Bíblia está dizendo é que nós temos que ter estabilidade de mente. Nós não sermos levados por doutrinas, nós não sermos levados por coisas que se dizem, mas nós estamos estáveis. Estáveis. É certeza. Não importa o que esteja acontecendo, não importa o que eu vejo, meus negócios não vão bem, minhas coisas não estão indo bem, minha saúde foi abalada, não importa. A minha mente está certa de que Deus ainda é comigo e Ele está comigo em todas as circunstâncias. Por quê? Porque nós não andamos por vista, nós não andamos por sentimentos da carne, nós andamos por convicção da fé. Por quê? Porque a fé foi nos dada para isso. Ela é um presente de Deus, ela é uma dádiva divina, ela está em meu espírito para realizar uma obra poderosa em nós. Então fé é isso. É essa certeza, é o ato de colocar. Então veja, quando o Espírito de Deus está operando em nossas vidas, Ele não vai operar qualquer coisa na sua vida que não tenha sob base ou em sua fundação a palavra de Deus. A palavra viva. É lindo isso. Porque quando nós começamos a confessar a palavra, e a palavra agora está viva dentro de nós, Deus tem um compromisso com sua palavra. E se nós estamos retendo a palavra, e se estamos vivendo nela, Deus tem um compromisso de fazer o que ela diz. Por isso que é muito importante isto. Porque o que Deus diz, Ele faz. Deus não é filho de homem para se arrepender, Ele não vai voltar atrás naquilo que Ele já disse que era. Eu gosto muito de um quadro, minha esposa fez para mim. Ela fazia aqueles quadros de ponto cruz. E eu gosto muito de um texto, Isaías, que diz assim: assim como a chuva desce e rega a semente, para dar comida aos que plantaram, a minha palavra não voltará para mim vazia, mas ela prosperará naquilo para qual eu a designei. Então, há momentos da vida que nós estamos diante de circunstâncias adversas, mas a palavra é a mesma, o Deus é o mesmo. E a palavra de Deus não voltará para Deus até que ela opere aquilo que ela diz que vai operar. Então você mantenha-se na palavra, porque no tempo determinado por Deus você terá a sua bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, vocês entenderam essa palavra certeza? Convicção. Ela também é a convicção de fatos que se não veem. A palavra convicção é a palavra elegikos, que significa verificação. Preste muita atenção aqui. Verificação. Ou seja, pela qual algo é provado e testado. Então implica que a nossa fé será testada. Eu tive um momento na minha vida, aliás muitos, mas esse ficou marcado na minha vida, quando eu estava diante de um quadro que o médico tinha dito: leva teu filho para o hospital. Ele era pequeno, leva teu filho para o hospital, porque se você não levar, ele vai morrer. E naquele instante, eu estava diante de uma palavra do médico e diante da oração que meu pai havia feito, porque meu filho havia caído, tinha sofrido uma forte pancada na cabeça, estava com dores terríveis e ele gritava pedindo que levasse para o hospital. E agora eu estava ali com minha mulher. E minha esposa disse: vamos crer. E eu disse: você sabe que a gente pode crer? E se ele vier a falecer, nós vamos dar glórias a Deus. É difícil. Mas pastor, o senhor não tem fé? Eu disse: não, vamos fazer aqui. A fé estava sendo testada. Por isso que nós temos que ter muito cuidado, porque nós chamamos de fé. Eu estava sendo testado, minha esposa estava sendo testada. A fé ali era para confiar em Deus, não era para ele operar um milagre. E aquela constância ficou, aquela luta. Eu nunca vou esquecer,
Quando chegou 2 horas da madrugada, eu estava ali, meu filho gritando aqui, porque nós tínhamos colocado um colchãozinho do lado da cama, e ele gritando, gritando, eu já não suportava mais. Eu disse: Deus, eu só quero uma coisa, fala comigo e me diz o que fazer, porque eu já não suporto mais isso. E naquele instante o Espírito Santo falou. Eu nunca vou esquecer as palavras dele. Porque se eu fosse pela minha inteligência, se eu fosse pelos meus conceitos humanos, que seja, eu estaria pedindo a Deus um milagre. Mas eu digo: Senhor, eu quero que a tua vontade seja feita, mas eu preciso entendê-la. Fala comigo. E o Senhor falou. Ele disse: você vai se levantar, você vai colocar a mão na barriga do teu filho e você vai expulsar o demônio que está nela. Minha vontade naquele momento foi dizer: Senhor, a pancada foi na cabeça, não foi na barriga. Mas Deus não vê como nós vemos. Deus não sente como nós sentimos. Deus é Senhor. E Ele sabe o que está ali. E eu me lembro que naquela ocasião eu levantei, coloquei a mão sobre a barriga do meu filho. E olha, vou dizer para vocês, a minha língua foi presa. Eu não conseguia. Foi até que no meu espírito eu pedi: Deus, me dê força, me dê coragem. E então o Espírito Santo me deu poder naquele momento. E ali eu coloquei minhas mãos sobre ele e disse: espírito imundo, no nome de Jesus Cristo eu te ordeno, sai da barriga dele. E no momento em que eu falei isso, meu filho disse: me leva para o quarto, me leva para o banheiro, eu quero vomitar. E ele foi, ele começou a querer vomitar, mas não vomitava, ele só fazia forças. E de repente sai uma bola meio esverdeada, escura, e aquilo caiu dentro. E quando caiu ali dentro, ele olhou para mim e disse: pai, eu quero escovar os dentes. Quero escovar os dentes. Passou tudo. E aquele menino deitou naquela cama, ele dormiu. E no dia seguinte, nada aconteceu. Fé é provada. Porque se você está com sentimento, se você pensa que Deus falou, se você acha que é assim, escute, no momento certo, você vai ser provado. Porque essa convicção é algo que é testado, é algo que é provado na tua vida. Para que você possa o quê? Permanecer firme, inabalável. Porque é muito fácil, irmãos, nós cantarmos os coros que são apresentados aqui. É muito fácil nós recitarmos textos bíblicos, porque mesmo que a vida não floresça, é muito fácil. Mas quando nós somos provados, quando vêm as adversidades, nós entramos no meio do vale, no vale da sombra e da morte, é que agora alguma coisa tem que ser produzida dentro de você, é alguma coisa que vai ser explodida dentro de você, como Davi viu, como Davi sentiu, como Davi cria, como Davi viu pelo poder do Espírito Santo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Aleluia, e é isso que nos leva, é isso que nos arrasta. Não seja arrastado por qualquer vento de doutrina, sejam arrastados pelo poder da revelação divina, pela fé em Cristo Jesus, em seu Espírito, porque o Espírito Santo é a unção que te ensina, o Espírito Santo está com vocês, o Espírito Santo, ele não é uma força de Deus, o Espírito Santo é Emmanuel em vocês, e o Espírito Santo é a unção que conduz vocês, e a forma que ele conduz você é através desse poder chamado fé. Então essas palavras são chaves. Por quê? Porque você tem que ter um fundamento. A palavra escrita e o Espírito testificam do poder de Deus. Eu estou na palavra, a palavra está em mim, então Deus estará comigo. Fé, segundo essas chaves, é um poder sobrenatural. Diga, sobrenatural.
Aleluia. Dado ao homem por Deus. Por isso que eu estou dizendo, muitas vezes, irmãos, nós temos que entender que a fé que a palavra de Deus está falando é uma fé tão poderosa e tão gloriosa que às vezes nós, como seres humanos, não ainda a temos na magnitude que ela pode operar na tua vida. Por exemplo, quando os discípulos estavam naquele barco, estava naufragando por causa das ondas, o que Jesus estava fazendo? Estava lá dormindo. A Bíblia diz que ele estava dormindo. Mas espera um pouquinho, como que uma pessoa consegue dormir dentro de um barco? Segundo, num barco que está nas ondas, um barco que está prestes a perecer. Então os discípulos estão lá tirando água, eles estão tirando água. E aí de repente diz, olha, não vai dar. Mestre, acorda. O senhor não está vendo que nós estamos perecendo? E então Jesus Cristo levanta-se e já de cara já diz uma coisa para eles. O que é que ele disse? Homens de pouca fé. Homens de pouca fé. E ele faz uma coisa que os discípulos não pensaram. Ele faz uma coisa que eu e você também jamais pensaríamos. Por quê? Porque a fé, ela produz no reino espiritual. A fé é a revelação divina, iluminando nossas mentes com uma porção tão viva e clara daquilo que Deus vai fazer, que no momento em que você coloca isso, e isto é passado para você, então a palavra de Deus e você se fundem numa só coisa. E quando você se funde com a palavra de Deus numa só coisa, não tem outra coisa que vai acontecer senão aquilo que a palavra diz. E a nossa palavra começa a gerar. Sabe por quê? Porque você e eu fomos criados à semelhança do Altíssimo. Nós somos a imagem e semelhança do Pai. E é por isso que nos é dado a fé. Escutem, o mesmo Espírito Santo que estava em Jesus, é o Espírito Santo que está em você. E assim como o Espírito Santo gerou em Jesus Cristo, pelo corpo dele, a manifestação da glória de Deus, o Espírito Santo em você, no seu corpo, também fará as mesmas obras que ele. E você vai compartilhar dessa bênção maravilhosa, porque ele disse que nós com ele somos mais que vencedores. E a palavra de Deus diz que com ele nós somos co-herdeiros de toda a bênção celestial. Aleluia. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando essa verdade estiver bem firme dentro do nosso espírito, quando nós entendermos de fato que esta fé que é gerada em nós, é a fé que vai vencer o mundo. Por isso que Jesus Cristo disse, a fé que vence o mundo, a fé de nosso Senhor Jesus, instilada em nós, movendo-se por nós, mostrando e revelando a nós, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Espírito e a glória de Deus. Então veja, o que é fé? O que é fé? Você já ouviu essa expressão? Vou fazer uma fezinha. E o que é que eu estou dizendo? Quando uma pessoa diz, eu vou fazer uma fezinha, o que é que a gente pensa logo? Ah, loteria. Loteria, eu vou fazer uma fezinha. Você já ouviu pessoas dizendo assim, olha, se for da vontade de Deus vai acontecer. Se for da vontade de Deus, vai acontecer. Se for da vontade de Deus, vai acontecer. Fé não faz isso. A fé, ela nos traz outro texto. Em Jesus Cristo, todas as coisas são sim. Então, ao invés de nós sermos levados pelas circunstâncias da vida, leve a vida pela fé diante de Deus. Ou seja, mude circunstâncias, porque sua palavra se torna uma palavra de profeta. Você é um profeta de Deus. Você fala inspirado pelos oráculos de Deus. Agora o problema é que nós entendemos que essa palavra de poder era para nos tirar de problemas. Alô? É para nos dar dinheiro. É para nos dar boas coisas, é para nos dar saúde. Mas eu quero mostrar para vocês que não é assim. Paulo diz assim, olha, que vocês possam se conformar com os sofrimentos de Cristo. Você quer?
Nós queremos tudo de Jesus Cristo, mas não queremos o sofrimento dele. Por alguma razão nós estamos crendo que se Deus é comigo e se eu estou em Deus e Ele está em mim, então eu tenho que ter coisas. Se eu não tiver coisas, então isso tudo aqui não passa de nada. Não meça Deus pelas coisas que vocês têm. Meça Deus por aquilo que Ele te revela. Não meça Deus pelo sucesso de você fazer uma compra que foi proveitosa para vocês. Mas meça Deus por ser aquele que está com você todos os dias e fiel a essa palavra. Porque os tempos são difíceis. E às vezes as pessoas ensinadas a isso, como que se você barganhasse com Deus, você vai dar tanto e Deus vai te dar 10 vezes mais. A fé não é para isto, e nem ela é isto. E muitas vezes nós somos levados pelos nossos sentimentos, os desejos de ter coisas, o desejo de eu conquistar coisas, o desejo de eu ter, possuir. Então nós pensamos, então eu preciso de fé. E se eu tiver fé, essas coisas virão para mim. E então agora eu começo a me mover em cima dessas coisas, a buscar essas coisas e a exercitar minha fé em cima disto. Mas não é assim. A palavra fé, eu quero lhe dar a definição dela bíblica. É a palavra pistis. Significa convicção da verdade de algo. Preste atenção. No Novo Testamento, de uma convicção ou crença que diz respeito ao teu relacionamento com Deus e com as coisas divinas. Geralmente com a ideia inclusa de confiança, escute, e fervor santo, nascido da fé e unido com ela. Ou seja, fé é algo que está relativo a Deus. É a convicção de que Deus existe. Parece incrível, não é? E quando a gente diz assim, Deus existe, o que você vai dizer? Sim. É o default. Sim. Aí Deus, ok. Vem a circunstância. Onde tu estás? Cadê o Senhor que não me ouve? Eu tenho que colocar, eu tenho que ir atrás de um profeta. Eu tenho que achar alguma coisa. Eu tenho que buscar. Eu preciso de uma voz. Eu preciso de uma direção. Não é assim que nós fazemos? Olha só, a convicção de que Deus existe, e é o Criador, é o governador de todas as coisas, o provedor, o doador da salvação eterna em Cristo Jesus. Fé é convicção nisto, entende? Convicção, ou seja, de que Jesus Cristo é o Messias, através do qual, escute, através de quem nós obtemos salvação eterna no reino de Deus. Então veja, é uma convicção que mexe com minha estrutura. Essa convicção é tão profunda que Deus existe, que me põe de joelhos. E eu sou extremamente cuidadoso naquilo que eu faço, para não ofender o meu Deus. Então a fé te põe de joelho, a fé te leva a ver quem Deus é. A fé mostra e revela a grandeza e a soberanidade de Deus. E quando essa fé está presente, você vai no nome dEle, tudo que Ele diz a você se torna parte de você. E você vai agir nesta força e poder. E quando o teu testemunho de vida, ele realça a palavra de Deus e está em linha com a palavra de Deus, você tem um pai que se levanta e faz aquilo que você está falando. Porque você é aprovado.
porque você está com Cristo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então veja, fé é a convicção predominante, é confiança, ou seja em Deus ou em Jesus Cristo, seu Filho, surgindo da fé. Isto gera em você fidelidade, ou seja, lealdade. Eu posso ver os discípulos, aqueles discípulos que foram perseguidos. Não era brincadeira, irmãos. Você está na sua casa e você seria agora preso, seria degolado, você seria colocado num calabouço lá, numa prisão. Mas eles não desistiram. Porque eles tinham certeza de que aquele que estava neles era poderoso para trazer algo mais importante. A fé nos faz dizer: eu já passei da morte para a vida, e a vida que eu levo agora, eu levo-a no Filho de Deus que vivo está em mim. Eu não vivo para servir o mundo, mas eu vivo para glorificar o meu Deus neste mundo. Então a fé é essa força poderosa, e eu sei porque sei que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu sei porque sei. Eu estava ouvindo um testemunho de um pastor que veio lá das tribos dos Zulus, e ele estava compartilhando conosco, há uns anos atrás, com nós pastores, o que ele passou ali, e como que as coisas aconteceram, e depois daquilo, veio o grande avivamento entre os Zulus. E ele disse que as famílias eram colocadas ali, pai, mãe, filhos, e uma grande fogueira foi feita, e ali tinha um papel. Então, eles chamavam você e diziam assim: você vai negar Jesus Cristo, você vai dizer que Ele não é o seu Salvador, você vai dizer que Ele não é a razão da sua existência. E se você disser isso e assinar esse papel, você vai embora para casa, você vai ter todos os bens que você precisa, você vai levar seus filhinhos de volta, e vocês vão ser felizes. E aí? Vai ou não vai? Não. Ele disse, era um momento difícil, porque eles não começavam com você, eles começavam com teus filhos. Ele pegava aquele filhinho menor e jogava dentro do fogo. Gritos excruciantes, terríveis. Agora veja, você está ali vendo teu filho, o que você vai dizer? É tua responsabilidade, teu filho está ali. Ele não pediu para estar ali. Ele não responde pelo que você responde. Ele não teve o direito de assinar ou não assinar, mas você está ali. Você está dizendo: eu tenho fé, eu não vou negar. E agora meu filho é lançado ali. Além da dor física do filho, aquela dor lá dentro. Por isso que eu estou dizendo, fé não é uma coisinha qualquer, não. Fé é alguma coisa positiva, poderosíssima. E aí então, pegava o segundo filho. E aí, vai assinar ou não vai? Vai o terceiro, vai o quarto. Geralmente eles tinham muitos filhos, então a tortura era grande. E aí, você vai ou não vai assinar esse papel? Ele disse: por favor, me lancem logo no fogo, para acabar com isso. Famílias inteiras foram dizimadas por causa da fé. Você já pensou sobre isso? Perder toda a sua família por causa da fé? Você perder alguma coisa porque tem fé? Isso aí, pastor, isso aí teologicamente deve estar errado. Não, senhor, teologicamente está certo. Deus não nos salvou para nos dar coisas deste mundo. Deus nos salvou para nos tirar dele. Por isso que a oração de Jesus é muito importante. Pai, eu não vos peço que os tires do mundo, mas que os livre deste mundo, para que eles não sejam enraizados nesse mundo e eles percam a coisa mais importante, a fé deles.
Escute, essa palavra tem de ver com o caráter de alguém em quem se pode confiar. Fé produz caráter. E é um caráter que pode ser confiável. Que você pode dizer, este aí, realmente, é um filho de Deus. Então, pela palavra fé, eu creio que ele existe. A fé me leva a viver piamente perante Deus. Escute, por favor, abram seus ouvidos e me escutem. Se você diz ter fé e vive dissolutamente, essa fé não é de Deus. Porque a fé que eu estou falando, ela te leva a ter temor de Deus em primeiro lugar, a você ter cuidado, a você se curvar diante de Deus, pedir misericórdia. Você pede a Deus que te livre dessas coisas que nos embaraçam. Você está ali sempre, porque você conhece que Deus é santo, e se Ele é santo, você também deve ser santo. Portanto, a fé, ela te leva a esse nível de compromisso com Deus, de dependência na palavra de Deus. Eu estava conversando com uma pessoa, um jovem, e aí ele fez a seguinte afirmação: não dá para conversar com o senhor. Eu disse, por quê? Você só cita a Bíblia? Você parece que não tem mente própria? Você não fala uma coisa que diz, meu filho, se eu fizer isso, vai ser sua desgraça. Mas se eu estiver pisando na palavra de Deus e falando a palavra de Deus, há esperança para você. Portanto, a fé não é pensar positivo. Como muitas coisas que vocês estão vendo por aí. Como muitas vezes, através da ciência, as pessoas querem mostrar que se você tem uma crença e que você repetir, e você repetir, e você repete, até aquilo se tornar realidade. Não, senhores. Não é o repetir, não é o muito falar que vocês serão ouvidos. Então isso é um engano. A fé não precisa repetir, a fé simplesmente atesta. A fé afirma, porque a vontade de Deus já está operando aqui dentro. Ela dá testemunho daquele que vive eternamente. Ela opera em nós e através de nós. Portanto, a fé não é pensar positivo, a fé é viver com Deus. Se eu tenho fé, eu estou na casa do Senhor. Se eu tenho fé, eu oro ao Senhor. Se eu tenho fé, eu dizimo ao Senhor. Se eu tenho fé, eu sou bom com as pessoas. Se eu tenho fé, eu sou manso. Se eu tenho fé, eu tenho dons. Se eu tenho fé, eu tenho fruto do Espírito. Se eu tenho fé, eu tenho caráter. Se eu tenho fé, eu tenho Cristo revelado em meu espírito. Então, desse viver, escute, igreja, desse viver de intimidade com Deus, tendo uma mente com o Criador e de todas as coisas, eu passo a ser o que Ele é. E se sou o que Ele é, então eu posso realizar o que Ele realiza. Entende? Então não é simplesmente eu vivo de qualquer maneira e agora eu vou determinar. Não, senhores. A nossa palavra é uma palavra de rema. A fé gera rema. É uma palavra viva, ela vem com poder, ela vem para transformar. Veja bem, Deus vê, Deus lhe mostra e Deus diz, está errado. Você vem agora como profeta do Altíssimo, um verdadeiro profeta do Altíssimo, você vê aquilo que está errado e você vai dizer, em nome de Jesus Cristo, isso não é assim, isso será assim. E aí, Deus confirma a sua palavra, Deus ouve a sua oração e Deus faz o que Ele diz que faz. Agora, o livro de Hebreus, ele nos leva a alguns momentos que é importante. Quantos de vocês, que já têm uma estrada longa de igreja, já ouviram pregadores dizer assim, os heróis da fé? Quem são os heróis da fé? Vamos lá, diga aí alguns nomes. Como é? Não estou ouvindo. Abraão, quem mais? Moisés.
Quem mais? Moisés, Abraão, José, Sansão. Foi, né? Olha só. Eu não vi nenhum nome de vocês dizer o seu nome. Por que não? Você é um herói da fé? Quando nós pensamos nesses homens, nós queremos entrar embaixo da cadeira. Quem sou eu perto de Abraão? Quem sou eu perto de José? Quem sou eu perto de Jó? Quem sou eu? Você é filho de Deus, profeta do Altíssimo e cheio do Espírito Santo. Então, se você é um herói da fé. Por quê? Porque a tua história vai dizer isso. A tua história vai mostrar que você é um homem de caráter. A tua história vai mostrar que você é. Porque, irmãos, a coisa mais digna de um homem é reconhecer seus erros. E muitas vezes nós olhamos para trás, queremos justificar coisas na nossa vida. Não tem como justificar, tem que se pedir perdão. E agora então, a palavra de Deus vai dizer o seguinte, eu estou falando sobre fé. Olha, o autor de Hebreus está dizendo assim, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pelas fé os antigos obtiveram bom testemunho. Ele está falando para quem? Para eles ou está falando para nós? Para nós. Então essa palavra é para nós. E aí então, ele diz assim, pela fé nós entendemos essas coisas. E aí ele vai mostrar uma coisa, e eu quero que, não vou ler tudo, mas vocês podem ler em casa o capítulo todo, mas, versículo 4, pela fé Abel ofereceu mais excelente sacrifício do que Caim. Diga, pela fé. Então houve alguma coisa no coração de Abel, que o fez conduzir para Deus a oferta que agradava a Deus. Mas tinha uma outra força operando em Caim, que não era o Espírito de Deus. Então, Deus confronta, e ele diz, ei, Caim, que cara azeda é esta? Por que você está com essa face? Por que está decaído o teu semblante? Ele disse, só tenho essa cara. Ele falou, por que, Senhor, o Senhor está dizendo isso? Ele disse, se porventura você não tivesse feito como teu irmão, que trouxe a oferta que me agradasse, você não estaria com teu rosto formoso como o dele? Você não estaria sendo abençoado como ele? Porém, eu te digo, eis que o pecado jaz à porta, e o desejo da tua vida será para ele. O desejo do pecado será para a tua vida. E ali Deus deixa ele ir, com aquele espírito ali. E sabe o que ele fez depois? Ele foi e assassinou o seu próprio irmão. Será que o Senhor levantaria aqui hoje e diga, por que vocês estão com essas caras? Por que sua cara, seu semblante está abatido? Porventura, se vocês não fizerem o que a palavra de Deus diz, eu não estaria abençoando vocês? Porventura, se vocês tivessem se lançado e trouxessem para mim aquilo que eu peço de vocês, vocês não seriam abençoados? Por isso que a palavra de Deus diz, faz morrer a tua natureza terrena, porque ela é contrário a Deus. Faz morrer, não crie, não tente domar, porque domar a tua natureza carnal é como domar um leão. E eu vi uma reportagem nos Estados Unidos, que o marido achou de criar um leão. E o leão era pequenininho, isso é uma história verídica, saiu nos noticiários. E aí o leão foi crescendo, mas era um gatinho. Mas é um gatinho selvagem. E eles tinham aquele leãozão ali, manso, todo dia. E um dia, esse marido chegou em casa. E oi, querida, cheguei, não houve resposta. Ele começou a procurar em todo lugar, não houve resposta. Até que ele saiu no pátio da casa. E quando ele chegou ali, só estava o pedaço dos corpos da sua esposa. Porque leão é leão. E se você não lidar com essa natureza e você não colocá-la para morrer, sabe o que vai acontecer? Um certo momento ela vai tragar você. E a fé foi dada para você vencer.
E a Bíblia diz que por meio dela, as obras dele ainda falam. Pela fé, Enoque foi trasladado. Olha, irmão, você já pensou? Ô, glória, eu estou doido para ser trasladado. Você está? Quem está comigo? Amém? Eu quero ser trasladado. É claro, uns vão via saudade, outros vão via arrebatamento. Transformação. Eu não tenho nada contra a saudade, mas eu gostaria de ser transformado. Glória a Jesus por isso. Mas veja uma coisa. Enoque foi trasladado. Mas por que Deus o trasladou? Ele estava aqui e de repente, pum, não estava mais. Aleluia. Coisa maravilhosa. E olha o que a Bíblia diz. Porque ele obteve testemunho. Escute, irmãos. Obteve testemunho de haver agradado a Deus. Agradado a Deus. Nós queremos de Deus, mas não queremos agradar a Deus. Nós queremos de Deus coisas, mas não queremos agradar a Deus com nossa vida. De fato, sem fé é impossível. Aleluia. Não é que você vai tentar, não é que minha fé está assim. Não, sem fé é impossível o quê? Não está dizendo aqui, sem fé é impossível você ter o que vocês querem. Está dizendo, é impossível você agradar a Deus. Enoque agradou a Deus e não estava mais aqui, Deus o levou. Por isso que a palavra de Deus colocou ele aqui, mostrando e dizendo em uma sentença, que ele agradou a Deus em tudo. E Deus o elevou para o lugar dele. Sem fé é impossível agradar a Deus. Verso 11, Sara, pela fé, recebeu poder para ser mãe. Aleluia. Pela fé. Eu poderia dizer, a Débora está por aqui? Débora Prost. O seu nome é muito profético, Débora Prost. Então, essa menina, um dia, posso contar o seu testemunho, Débora? Cadê você? Posso? Ok. Vem ela e o Luizinho. Culto de oração. Lá no tabernáculo. E ela veio chorando. Estavam os dois ali, os dois, abraçados. E o Espírito de Deus disse, vai orar com eles. E eles estavam ali. E naquele dia, o que vocês querem? Um filho, pastor. Porque não podia ter filhos. É isso mesmo, minha irmã? Não tinha possibilidade. Não. Então tá bem. Para o nosso Deus nada é impossível. A fé não pergunta o que o médico diz. A fé não pergunta o que o engenheiro diz. A fé não pergunta o que homens dizem. A fé expressa a vontade de Deus, quando Deus vê um coração chorando e um coração quebrantado. Por isso que muitas vezes quando vocês vêm aqui à frente, Deus vê o teu coração e Deus responde a tua oração. E ali, Deus dá vida a esse outro. Irmãos, veio o primeiro, veio o segundo, veio o terceiro e veio o quarto. Pela fé. Está aí. Eu poderia dizer hoje, baseado nesse texto, para os propósitos de Deus nesta igreja, para mostrar para vocês que a excelência de Deus está acima de todas as coisas, para dizer para vocês que vocês chegarem à estatura de Cristo não é uma coisa sua, é de Deus. E Deus vai fazer. E agora eu quero dizer para vocês, se tivesse aqui hoje escrevendo ainda o livro de Hebreus, então está aqui, pela fé, Débora conseguiu 4 filhos. Mesmo que os médicos disseram que não. Não importa. O nosso Deus é o Deus do impossível. Eu estava em Volta Redonda. E por favor, meus irmãos, não pense que eu sou aquele que ora para nascer filho, tá? Olha só. Não, porque as pessoas veem, vai pastor Roberto que ele tem essa unção de nascer filho. Eu não quero que eu ficar conhecido por isso. Eu estava em Volta Redonda, falando de uma igreja. E à tarde eles tiveram um encontro de líderes. E eu fiquei ali mostrando a palavra de Deus para ele, dizendo, Deus é maravilhoso, Deus nos dá essa fé. E veio um casal depois e disse, pastor, nós não temos filhos. E os médicos disseram que nós nunca vamos poder. Pior, pastor, é que nós temos feito todos os tipos de coisas para engravidar, mas não consigo. Nada fica. Meu organismo não ajuda. E nós queremos nessa palavra de hoje
E nós estamos aqui para pedir para o Senhor orar conosco. Alguma coisa. Deus, eu falo vida para esse útero. E seja concebida uma criança nesse útero. Seja gerada uma criança nesse mundo. No nome de Jesus Cristo. Aí o pastor fala assim: pastor, tem mais aqui. No culto à noite, o senhor orou pelo casal. Tem muitas mulheres aqui que querem ter filhos, mas não estão conseguindo. Então, vamos para frente. O pastor vai orar. Meu Deus do céu, eu fui pego de surpresa. Mas nós cremos no Jesus. Eu não creio numa ocasião. Eu creio no Senhor que eu sirvo. Eu creio na palavra dEle. Então, da mesma coisa, Senhor, também destes, gera vida no útero dessas mulheres que não podem ter filhos, mas que o Senhor vai capacitá-las a ter. Aí eu recebo depois uma carta, que não tinha e-mails ainda, não tinha esse negócio de WhatsApp. Eu recebi uma carta física, e a pessoa dizendo assim: pastor, o senhor lembra de mim? Eu estou grávida. E sabe de uma coisa, pastor? Todas que foram naquela noite estão grávidas. Uau! Sabe por que fé que Sara concebeu, mesmo na idade dela? Pois ela teve por fiel, escute, meus irmãos, ela teve por fiel aquele que lhe deu a promessa. Fé não é crer que alguma coisa vai acontecer. Fé é você crer em Jesus, que pode fazer todas as coisas acontecerem. E quando nós tivermos esta visão, e quando você for para Ele na esperança dEle, você vai encontrar nele a resposta de todas as suas necessidades. Tudo será concedido a vocês, por causa de Jesus Cristo. Aleluia. Quando aquela mulher do fluxo de sangue veio para Jesus, ela disse: se eu tocar apenas na orla do seu vestido. E Jesus diz, naquele momento que ela toca, algo sai dele, virtude saiu dele e curou aquela mulher. Quando os amigos daquele homem paralítico viram que Jesus estava naquela casa, eles disseram: vamos levá-lo para lá. E quando não podiam entrar, eles foram em cima, abriram o teto e de repente desceram aquele homem com sua maca. Eles sabiam, porque sabiam que aquela era a oportunidade do paralítico de encontrar-se com Jesus. A fé deles não era que o homem seria e andaria. A fé deles é que se eles colocassem na presença de Jesus, Jesus faria o que ele faria. Vocês estão entendendo? Vocês não devem servir o dinheiro, vocês não devem servir as coisas. Vocês servem a um Deus vivo. Vocês servem a um Deus maravilhoso. Não apoiem suas vidas em coisas supérfluas, porque o Senhor que está com você é o Senhor, dono de todas as coisas. E olha o que a Bíblia diz no versículo 13: todos morreram na fé. Diga, todos morreram. Agora vamos ver como é que eles morreram. Alguns cerrados pelo meio. Quer? Outros morreram queimados. Outros morreram dentro das arenas, estraçalhados pelos leões. Morreram na fé. Então, da onde vem essa ideia de que fé é para produzir riquezas para mim? Da onde vem essa ideia que fé é para fazer o que eu quero que seja feito por mim? Fé é você se entregar totalmente e dizer: Pai, em tudo a minha vida vai glorificar o Teu nome, porque eu sei que quando eu fechar os olhos para este mundo, eu estarei contigo lá na eternidade. Eu creio na eternidade, eu creio no milênio, eu creio na vida eterna contigo. Por isso, Pai, eu não vou deixar que alguma coisa deste mundo me pare, me faça parar e negar o Teu nome, porque se eu negar o Teu nome, eu passarei a eternidade no inferno. Mas se eu confessar o Teu nome aqui na terra e viver para a Tua glória, o Senhor me confessará diante dos Teus anjos, e eu serei com um homem abençoado, uma mulher abençoada eternamente.
E eu não vou trocar o céu por qualquer coisa deste mundo, mas eu troco, Deus, tudo deste mundo para alcançar minha salvação em Cristo Jesus, meu Senhor. Porque nele eu sou mais que vencedor. E para a glória dele eu fui gerado, e para viver nele eu fui criado. Eu me movo nele para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eles morreram sem ter obtido a promessa. Você observou a última partezinha? Morreram sem o quê? Que promessa? A mesma que eu e você temos. Que promessa é essa? Que eu e você temos. A mesma promessa. Mas agora, aspiro uma pátria superior. Isto é, celestial. Há uma cidade preparada para nós no céu. Aleluia! É isto, meus irmãos. E pode ter certeza que esta cidade foi criada pelo nosso Pai Celestial. Eu concluo dizendo assim, versos 32 a 40, no versículo, João capítulo 15, versículo 16. Olha as palavras de Jesus, e eu quero que isso aqui gere fé em vocês. Ele deu para vocês a fé. Eu vou repetir. Ele deu a vocês a fé. Ele se move em vocês pela fé. Você e eu não vivemos por vista. O justo viverá por sua fé. E aí ele diz assim, em João capítulo 15, versículo 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Diga aleluia. Veja, olha que chamado lindo. Não foi você que me escolheu, foi eu que escolhi vocês. E agora eu digo, vão e produzam frutos. Mas tem um propósito nisso. Olha o que Deus diz. A fim de que tudo quanto pedirdes. Alô? Escute, eu chamei vocês, eu designei vocês, eu digo, vai e eu vou dar a vocês o quê? Fruto. E esse fruto vai permanecer. Por quê? Isso é importante. Ele diz assim, porque tudo que vocês pedirem ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Volte aqui. Quando? Quando tiver fruto. Quando você gerar fruto. Essa é a vontade de Deus. Eu falo a vocês hoje de manhã como um profeta de Deus. Não se apoiem nos rudimentos deste mundo, porque eles não foram feitos para vocês. Mas aguardem essa cidade, da qual Hebreus está mostrando, e pela qual aqueles que viveram lá atrás obtiveram bom testemunho de terem vencido o mundo. E para nós temos uma promessa. Jesus disse, vocês vencerão o mundo. Como? Pela fé de nosso Senhor Jesus Cristo.